Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Ok. Então, verso 29. Comprometidos com pranamaya, outros oferecem a exalação no fogo da inalação. Outros oferecem a inalação no fogo da exalação, restringindo os movimentos de inspiração e expiração. Outras pessoas oferecem tudo isso ao fogo da retenção. Então, nós entramos aqui no campo do pranayama, né? Que é a sadhana de observação e controle, né? dos pranas, né? da respiração, né? A maioria de nós tivemos a oportunidade de encontrar a famosa meditação Vipassana, né? Em geral, no Ocidente, Vipassana é simplesmente observar a entrada e saída, né? do ar, né? Vital, né? Entrando e saindo, entrando e saindo. Aquilo ali produz, né? um resultado, como resultado, né? Uma tranquilização da mente, né? A mente fica muito, muito tranquila, né? Eu passei pelo meu processo de pranayama, de Vipassana, né? Sem conhecer a ciência, né? A ciência de pranamaya, né? Que prana significa, né? as funções, né? As funções energéticas, né? Prânicas, né? Que sustentam, né? E mantêm todo o nosso sistema autônomo, né? Então, essas funções fisiológicas autônomas são todas mantidas por esses ares que são desenhados inteligentemente para operar esses sistemas, né? Então, sem compreender muito de nada disso, eu entrei no mundo do Vipassana, depois de anos e anos tentando desenvolver menos rajas, né? E um pouco mais de sattva, de modo que eu pudesse sentar e tentar fazer uma meditação. E, gradualmente, eu comecei a fazer o Vipassana, que, como eu já comentei algumas vezes, o Vipassana foi um trampolim para eu entrar na meditação Eu Sou, né, que era sugerida na época por Nisargadatta Maharaj e Ramana Maharshi também, né? Então, pranayama ela é apresentada aqui como uma, né, dessas sadhanas importantíssimas, né? Só que é apresentada de modo mais complexo, não simplesmente como no mundo do budismo, que diz, né, observa, observa, e que gradualmente você vai se tornar mais tranquilo, né? Aqui é apresentado como uma yajna muito importante, né? E o indivíduo precisa estar comprometido com esta sadhana, né? do pranamaya. E o que você faz? Você vai oferecer, né? a exalação no fogo da inalação. Então, toda vez... Vamos seguir aqui a exposição do Swami, que aí fica ainda mais claro, né? Então, existem 3 tipos de prana, né? Uma é que você fica focado na entrada, no intake, né? Na inalação. Você fica focado, aí você deixa que a exalação seja natural, mas você está focado na inalação, né? O outro é que você não liga para a inalação, você fica focado só no momento da exalação. A inalação você deixa por automático, né? Isso são tecnologias ou técnicas que produzem resultados ligeiramente diferentes. E tem outros que não se focalizam nem na inalação, nem na exalação, eles só se focalizam no momento da retenção, e eles vão aumentando a retenção. Então, o ar entra, eles não estão nem preocupados com a inalação, aí tem um momento antes do ar sair, que é um momento de intervalo, né? Que aqui é retenção, né? Então, é aquele momento que o ar nem está entrando nem está saindo. Então, é um modo, né? É uma técnica, uma tecnologia de criar
esta retenção. Por quê? Porque a retenção está diretamente ligada com uma condição mental livre de pensamentos, tá? Então, o que aconteceu no meu caso particular? Eu não sabia de nada disso, eu vim saber recentemente, né, estudando com o Swami Paramarthananda, né? Então, eu fui fazendo Vipassana, depois entrei nas meditações do Eu Sou, dos meus outros gurus, né? Que eu acho a meditação mais direta que existe, né? E aí, de repente, eu comecei a experimentar períodos de retenção e eu não entendia por que estava ocorrendo. Eu estava meditando simplesmente no Eu Sou, né? Seguindo, né, as indicações do Swami, do Nisargadatta Maharaj, e aí, de repente, eu entrava num estado assim, né, no qual não existia nem entrada e nem saída, né? A respiração para, digamos assim, né? Então, aqui é uma técnica na qual você vai cultivar a retenção, porque a retenção está associada com o seu estado mental também. No meu caso, né, a retenção foi um subproduto de um estado desenvolvido através da meditação Eu Sou, né? Então, não importa, né, qual é a causa e qual é o efeito, o fato de que a manipulação, né, dos pranas tem um potencial de produzir um determinado estado. Esses estados, jamais eles produzem o autorreconhecimento e a libertação, né? Mas eles servem para tranquilizar a mente, para nos oferecer, né, algumas compreensões mais profundas a nível de quê? Do pranamaya. Pranamaya Kosha, nível dos pranas, né? Quando a gente faz as asanas, as yogas da fisicalidade, torce daqui, torce dali, esteira, pá, a gente está trabalhando no físico, né? Então, a gente está trabalhando no Manomaya, a gente está trabalhando no Pranamaya. Então, trabalhando assim, como o corpo-mente é um organismo integrado, a gente também está trabalhando o mental e o intelectual, né? Nós temos esses diferentes, né, koshas, né? E quando a gente trabalha no nível mais denso, a gente ainda assim está afetando o nível mais sutil, que é o kosha intelectual, né? Vedanta nos sugere, entra direto no Vijnana Maya Kosha, começa a trabalhar no estudo, contemplação e compreensão dessas escrituras, ensinamentos da escritura. Aí, quando você começa a trabalhar lá em cima, você indiretamente está alinhando, integrando os outros koshas, né? E purificando, tanto a nível físico, como a nível prânico, como a nível mental, emocional e intelectual, né? Então, a gente, né, tem essas opções quando a nossa mente ainda é mais rudimentar, mais densa, a gente tem que trabalhar do físico ou do prana a nível mais denso também, né? Então, vamos ver aqui um pouco das palavras do Swami. Então, neste verso, Krishna começa a falar sobre o pranamaya, também considerado uma disciplina espiritual útil, porque quando estudamos as diferentes camadas da nossa personalidade, descobrimos que Anamaya é a camada mais grosseira do corpo físico, como eu estava dizendo. Então, a camada ligeiramente superior é o Pranamaya, né, que é a próxima camada, né, que é uma camada mais interior. O corpo físico ele é mais externo, a gente se vê, né? Se vê no espelho. Se você for no espelho, você não vai ver os seus pranas, né? Então, é uma camada mais sutil e invisível a nossa percepção sensorial. Então, esses invólucros de energias, pranas, representam o que? A força vital, a nossa energia vital, né? Então, é ali que é a próxima sadhana. A gente vai trabalhar agora, compreender esses yajanas, né? Do pranamaya. Depois do pranamaya, manomaya, que é o controle mental, a observação dos nossos padrões de pensamento, buscando, né, aqueles momentos de menos fluxo, né, aqueles momentos de menos frequência de pensamentos, e quando eles surgem,
pensamentos qualitativamente superiores, né? Então, tudo isso, o controle da mente, a purificação da mente, diretamente através da meditação, né? O Mano Maya Kosha, você está trabalhando no Mano Maya Kosha diretamente, né? A nossa personalidade mental, emocional, né? O Manomaya fica entre o quê? Fica entre o Anamaya, que é o físico, né? Não, o Pranamaya fica... não está aqui. Tá. O Pranamaya fica lá, sanduichado, né? Um sanduíche que fica no meio entre o Manomaya, que é o físico, e o nosso corpo mental emocional, que é o Anamaya, né? O Prana é ali no meio, ele pertence ao corpo sutil. Por que que o Pranamaya pertence ao corpo sutil? Porque ele não é não físico, né? Ele opera o corpo físico, mas ainda assim ele pertence ao nosso corpo sutil, tá? Então, essas energias vitais, elas são retiradas do corpo físico e é por isso que o corpo físico morre e entra em decomposição, né? Se uma pessoa disciplinar a personalidade prânica, agora o Swamiji está falando de todos os níveis de personalidade. Você lembra que os Yoga Sutras de Patanjali servem para integrar essas personalidades, a minha personalidade física, prânica, mental, emocional e intelectual, né? Então, esses 4 níveis, né, de personalidade. Então, ele está de novo falando, a minha personalidade prânica, né, ela será influenciada, se eu sou disciplinado, influenciará tanto o Anamaya quanto o Manamaya. Se eu trabalho no Pranamaya, fazendo essas meditações, né, do tipo Vipassana, né, pranayamas, se você trabalha ali, você vai estar beneficiando a sua personalidade física e a sua personalidade mental e emocional. Por isso que o Pranamaya é muito, muito potente, né? Ele vai, né, beneficiar ambos, né? Os pranas, a sua personalidade prânica, né? E vai harmonizar essas energias que sustentam o corpo físico. Tem pessoas que praticam medicina somente trabalhando no Pranamaya, porque eles acreditam que se a gente trabalhar aqui nas energias, harmonizando elas, equilibrando elas, aí o corpo físico vai entrar em equilíbrio também, né? Por quê? Porque o Pranamaya é um intermediário, ele vai beneficiar tanto o físico quanto o mental e emocional. Quando o Pranamaya, o Prana, essas energias vitais são bem disciplinadas, a saúde física também melhora e a saúde mental também melhora. Por isso que o Pranamaya é considerado uma das sadhanas mais importantes, como modo de melhoramento do complexo corpo-mente, né? Então, você vai no prana, vai melhorar o corpo físico e a mente, né? Ambos aspectos. Existe uma passagem, né, de um ritual. Antes de cada ritual, você faz uma oração para Vinayaka, remover os obstáculos. E a coisa imediata é Om Vuhu, é apenas pranayama, né? Pranayama é invocada para remover os obstáculos. Pranayama também é de 2 tipos. Um é o pranayama como exercício puramente físico, como exercício para melhorar a saúde física. E, então, torna-se uma disciplina secular, mas não é uma disciplina religiosa e espiritual. Muitas pessoas praticam Vipassana como modo de melhorar, né, o corpo físico, né? Melhorar a saúde física, né? E Veda não quer que pratiquemos pranayama como uma disciplina puramente secular, voltada para a saúde física.
O Veda sugere que o pranayama seja uma disciplina religiosa espiritual também. Então, de novo, como é que a gente vai tornar essa disciplina vipassana que a gente vê por aí no mundo ocidental numa disciplina religiosa espiritual, né? Esses pranayamas que são sugeridos por aí nunca consideram, né, o Criador, o Senhor. Não existe questão de você estar sacrificando isso e aquilo, entendeu? Sacrificando o seu extrovertimento mental, o seu estresse mental, o seu Rajoguna no altar, né, de Sattva-guna, né, queimando aquelas tendências rajadas. Não existe nada disso, porque o budismo, como tantos outros filosofias, círculos, eles rejeitam a ideia do Criador, né? Então, os Vedas, que é uma escritura que foi revelada pelo Criador, ele faz de modo que os pranayamas, nas suas origens, fossem sempre disciplinas religiosas e espirituais. E como é que você vai tornar esse pranayama numa disciplina religiosa e espiritual? Aqui o Swamiji, ele diz que você vai fazendo o seu trabalho, né, de observação do fluxo dos pranas, ou seja, focado na entrada, na saída, focado em ambos, como sugere o Vipassana, né, ou focado na retenção, qualquer que seja a técnica, né, você está repetindo um mantra, que seja ele Rama, Rama, ou Krishna, Krishna, ou Om Bhuhu, Om Bhuhu, Om Bhuvaha, né? Então, este é um modo mais dentro do contexto, né, ritualístico, devocional, né, das divindades, dos avataras, né, devocional do praticante, né, do sadhaka, que está repetindo, está integrando um outro elemento, que é o quê? A palavra, o nome de Deus, a lembrança de Deus. Eu estou fazendo isso, mas eu estou trazendo Deus para remover os obstáculos, de modo que eu possa obter sucesso neste melhoramento, nessa purificação, né? Então, eles incluem um mantra, né? Chama Pranamaya Sagarbha Pranamaya. Então, ela se torna uma sadhana espiritual. Mas mesmo sem usarmos um mantra ou outro, né, a gente torna esta famosa Vipassana, sugerida pelos círculos aí do budismo, né, a gente torna elas uma sadhana religiosa espiritual, na medida que a gente lembra do Criador, o Criador se manifesta como esses ares vitais desenhados inteligentemente para sustentar o nosso corpo, e a gente lembra que se nós equilibrarmos essas energias, né, essa fonte de energia que foi desenhada pelo Criador, ela irá promover a minha saúde física e mental. Aí a gente vai sacrificando, né, a nossa doença, o nosso desequilíbrio, vai sacrificando a nossa agitação mental, emocional, né? A gente quer tranquilidade mental, emocional, a saúde. Então, a gente vai jogando no fogo deste yajna, que é a yajna do pranayama, e isso já torna esta sadhana uma sadhana religiosa e espiritual, né? Porque quando nós nos tornamos karma yogis, a gente já não precisa realmente de todo esse tram-tram dos rituais védicos que não são familiares a nós, porque nós nos tornamos karma yogis. A gente sabe que existe um Criador, e esse Criador, dentro da nossa sadhana, é dita ser Ishvara. Ishvara é o Criador, né? Então, a gente vai dedicando tudo com muita gratidão, né, e reverência ao Criador, aquele que nos deu esta oportunidade. Então, quando eu faço trabalhos para o meu melhoramento espiritual, eu vou lembrando do Criador, vou agradecendo, vou dedicando o meu esforço, dizendo, eu estou fazendo o meu melhor para a minha elevação, para o meu melhoramento, eu não quero passar a vida toda sofrendo e reclamando de você, tá? Eu quero queimar toda essa reclamação, né, através desse esforço de purificação, através dos seus pranas, os pranas que você criou para mim, que depois foram perdidos, perderam sua harmonia e produziram saúde mental e física, e agora eu quero harmonizar esse sistema prânico, porque eu sei que eu vou beneficiar tanto em cima como embaixo. Então, eu já estou entrando
no elemento espiritual religioso. Vocês entendem? Se você não inclui o Senhor, então é chamado simplesmente de Agarbha Pranayama, mas se você encontra, e vai ser bom somente para a sua saúde física, mas não irá melhorar a sua saúde espiritual, né? Então, assim, Pranayama torna-se um yajna se você integra, né, o Ishvara, se você lembra que Ishvara se manifesta como esses ares prânicos, vitais, inteligentes, né? Se você dedicar aquele esforço a Ishvara, você converteu este exercício, né, que promove a saúde física, você converteu isso numa sadhana espiritual que irá promover a sua saúde espiritual e psicológica também. Aí o Swamis, né, dá uma pincelada no conceito de Kundalini, que eu achei interessante, a gente pode perder um tempinho nele. Ele fala sobre Kundalini Shakti. Nada mais é do que os pranas, né? Essa força prânica que existe potencialmente. Kundalini significa literalmente um poder que é enrolado, né? Que se desenrola e potencializa, né? Um grande fluxo energético, né? Aí ele faz a analogia de uma bobina que tem o poder, né, de funcionar como uma mola que se expande, né? Então, Kundalini significa uma energia prânica potencial, né? Kundalini também significa um círculo, né? Porque ela é toda enrolada como uma bobina, né? Kundalini significa em forma de círculo. É um poder energético. Esta energia é de gênero feminino, por isso é chamada de Kundalini, poder potencial de criação. Isso não é algo único, temos esse poder a cada camada do nosso corpo físico, mental e intelectual, direi. O corpo físico tem Kundalini Shakti, é o nosso poder físico, tá? Então o Swami ele apresenta, né, o exemplo, né, de que eu verifiquei isso diversas vezes, né? Quando eu estava morando na Itália alguns anos atrás, antes de virmos para o Brasil, eu tinha um tempo livre enorme, vivia uma vida, né, muito mais livre. E eu caminhava, né? E às vezes quando eu cheguei, não caminhava há muito tempo, eu conseguia caminhar meia hora, não conseguia subir, né, muito, né, nos morros, nas colinas da Itália. E aí eu fui vendo que, na medida que os dias e os meses foram passando, eu conseguia caminhar 2 horas subindo as colinas, descendo, né, e voltando. E quando eu voltava, eu estava com mais energia ainda, né? Porque eu estou despertando essas camadas energéticas, né, de Kundalini, e gradualmente elas vão crescendo dentro de mim. É um poder que se manifesta na medida que a gente ativa essas energias, né? Então, uma analogia simples. E o Swami diz que, do mesmo modo, né, que ao nível físico, o pranamaya existe como potencial, ele existe também como potencial na mente. O manomaya é a memória, é a mente, né? E é um poder que nós estamos perdendo rapidamente, porque ninguém exercita a memória mais, desde que as calculadoras e os computadores e os celulares entraram, ninguém memoriza nada, porque fica tudo guardado na nuvem ou guardado no nosso, né, no nosso device, né? No nosso, esqueci o nome de device, do nosso computador. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não usa, tem uma expressão em inglês, if you don't use it, you lose it. Então, se a gente não utiliza essas forças, essas kundalinis, a gente perde, ela vai atrofiando, ela não se manifesta mais.
É como uma vez eu vi um cartoon, né, de um desenhozinho que dizia que o ser humano do futuro vai ter uma perna pequenininha e muito fininha, né, e uma cabeça enorme. Por quê? Porque ele não caminha mais, né? Então, a gente vai perdendo as coisas. E uma das coisas que nós estamos perdendo, né, é a memória, né? A capacidade mental, né? Porque a gente não precisa mais pensar, a gente não precisa mais de uma mente crítica, né? A gente simplesmente sabe que o Google vai dizer tudo para a gente coloca no Google, né? E aí a gente vai obter uma resposta. Então, a gente vai começando a acreditar que a inteligência artificial vai fazer essa função para a gente. Um grande problema, porque se a gente perder a nossa manomai, a nossa capacidade mental, a gente vai se tornar escravo da inteligência artificial, entendeu? Escravo porque nós dependemos dela. E aí a gente vai perguntar tudo para ela. E agora, como é que eu faço? E agora, como é que eu decido? E agora? Deixa eu ver no Mister Google isso mesmo, entendeu? Então, tudo isso são energias que precisam ser potencializadas e o corpo humano foi feito para potencializar todos os aspectos, né, desses 4, 5 coxas, né? Vai chegar um ponto que a pessoa vai perguntar qual é o seu nome, aí a pessoa tem que abrir o computador, que nem as senhas, né? Ah, tem que fazer isso, qual é a senha? Aí você tem que abrir o computador, você escondeu em algum lugar no seu telefone, né? Etc, etc. Então, qual é o seu nome? Espera aí que eu vou consultar aqui o Google, né? Vou perguntar a minha senha aqui, a senha de nome. Portanto, Pranamaya, né, ela é discutida a nível mais profundo como um modo de acessar a Kundalini Shakti, fazer fluir para cima, de modo, né, que possa influenciar o Jnana Maya Kosha, né, que é o centro intelectual, os chakras mais superiores, né? E o objetivo da galera que faz tudo isso é chegar a um ponto de ativar esse chakra superior, de modo ao indivíduo ter alguns poderes psíquicos, né? Poderes sídicos, né? Isso é uma possibilidade, existe, realmente, eu acredito que existe. Então, você se torna um místico, que tem acesso, né, ao misticismo, a esses poderes, né? Sídeos, né? Então, essas discussões existem, né, dentro do âmbito do desenvolvimento da Kundalini Shakti. Mas é importante lembrar que a todos que todos esses níveis de manifestação de energia é ainda parte integrante daquilo que eu falei ontem, materialismo espiritual. Você está desenvolvendo algo que é mítya, por natureza, que é energia. Energia é matéria sutil. Você pode, né, lidar com isso, desenvolver, potencializar, de modo que você tenha alguns poderes, né, místicos, né, ou psíquicos, mas ainda assim é tudo fenômeno, né? É tudo mítia, é tudo conhecimento a respeito do mundo sutil, do mundo invisível, né? Algumas capacidades desenvolvidas de uma mente, né, que ficou focada nisso. E o Swami está nos lembrando que isso também é materialismo espiritual. São todos esses desenvolvimentos são no nível do anátema, do não ser, ou do ser aparente. A elevação da Kundalini não tem nenhuma conexão com o autoconhecimento. Oh, então, para quê? Ah, para me divertir, eu quero ser o cara com poderes psíquicos, né? Já imagina, né, Marcelo? Ter poderes psíquicos, você vai por aí vendo a mente de todo mundo, não? Pegando e dizendo assim, eu sei o que você está pensando, né? Eu sei que você fez no verão passado. É nome de filme até. Não existe segredo para mim. Eu sou Ishvara, o grande. Não existe conexão com autoconhecimento e moksha. Mesmo que você consiga desenvolver a Kundalini física a tal ponto
que você possa caminhar 10, 20 quilômetros por dia, isso não vai fazer nada em termos de autoconhecimento e moksha. Vai fazer simplesmente um corpo físico mais energizado. Você ativou a Kundalini Shakti do Annamaya Kosha. E com o Pranamaya, com as meditações, né, dos pranas, né, pranayamas, você pode acessar a energia prânica, né, do Pranamaya Kosha e desenvolver essas energias prânicas para a saúde física, para a saúde mental e para poderes psíquicos, que pode se tornar um grande obstáculo no processo de busca pelo autoconhecimento, porque a pessoa quase que invariavelmente fica presa com o ego, né, alterado, achando que eu sou um ser espiritual, eu levantei a minha Kundalini e agora eu tenho determinados poderes. Portanto, através da concentração, da meditação nos pranas, você pode ativar a Kundalini do poder mental. Nesta área médica, eles já falam, eles dizem que você é capaz de curar você mesmo através da ativação desse prana, dos pranas a nível mental. Você vai sugerindo, né, à sua mente que você possui as energias curativas necessárias para curar as doenças, né? Você pode curar as doenças através da força da mente, se você souber ativar esses pranas que são curativos, né? Você visualiza a doença, visualiza o poder prânico do sistema imunitário, você visualiza essa guerra entre a doença e o poder de imunidade e você ativa esses pranas para derrotar a doença. A Kundalini mental nos conduz à saúde física. Isso é chamado de Sankalpa Shakti, poder do propósito. Você tem um propósito, você está focado e você pode ativar, potencializar, né, essas energias através da mente. Mas você pode potencializar tudo isso, mas você pode dizer que é moksha. Isso não é moksha. Você não pode dizer que você pode obter moksha com nada disso. Pranayama pode ser usado somente para obter determinados poderes. Mas em Vedanta não estamos interessados nesses poderes materialistas, né? Muito embora alguns entre nós talvez estejam ainda, né? Os Siddhis, escreve o próprio Patanjali Maharishi, nunca usam isso para ganhos materiais. Então, aqueles Siddhis, né, os yogis genuínos que têm esse poder, eles jamais se exibem, né? Jamais querem dar show, jamais querem, né, simplesmente respeito e prestígio. Eles sabem que todos esses poderes se tornam obstáculos, porque vai conduzir a vaidade, ao ego. Eles existem sob o poder de Maya. Assim, uma pessoa mais sábia, uma pessoa menos sábia que busca moksha pode facilmente ser distraída por esses siddhis. Os siddhis, esses poderes, são de novo e de novo apontados como potenciais ciladas, armadilhas do ego, né? Que até mesmo muitos buscadores sinceros podem cair nesta cilada. Então, para que serve o pranayama? Purificação da mente. Pranayama pode ajudar no poder de concentração da mente. Pranayama definitivamente pode aquietar a mente. E respiraremos suavemente, porque um prana aquietado produz uma mente aquietada. Agora não estamos respirando assim, porque nós estamos respirando, né, de modo
mais acelerado e a mente é mais ativa também. A gente não pensa nisso, isso acontece naturalmente, voluntariamente, porque nós estamos vivendo a vida naturalmente, mas aqui, o pranayama, a sugestão é disciplinar os pranas para disciplinar a mente. Mas o que, que você vai fazer com uma mente calma? Né? A mente calma não produz moksha, autoconhecimento. A mente calma é uma mente na qual o estudo, a reflexão e a contemplação, né, dos ensinamentos do Vedanta, né, serão mais bem captados, né? Então, a gente faz tudo isso para criar uma condição mental e imediatamente pegar essa condição mental e nutrir ela com o Shravana, Manana e Nididhyasana, só isso, né? Ah, não, mas eu gosto do barato. Então, tudo bem. Então, fica fazendo Vipassana para o resto da vida, para você experimentar uma mente calma e um coração tranquilo. Eu sei de tudo isso, porque eu passei por tudo isso, né? Chega um ponto que você diz, pô, quando é que eu vou poder parar de fazer tanto esforço para experimentar um pouquinho de paz aqui e ali, né? Então, o Swami continua dizendo, né, o Puraka Pranayama é aquele que a inalação é mais importante, a inspiração profunda, significa encher, preenchendo não o estômago, mas preenchendo os pulmões. Então, ele dá algumas indicações superficiais a respeito dessa tecnologia. Ele Kaka Pranayama, é isso, o foco está enfatizado está no esvaziamento, na expiração. O terceiro técnica é Kumbhaka Pranayama, o foco está na retenção, nem na inspiração, nem na expiração. Um tipo após a inalação, você retém por 1 minuto, né? Aí depois você vai desenvolvendo a capacidade de reter por mais e mais, e aí você vai condicionando a sua mente a permanecer livre de pensamentos durante o período de retenção. Pode chegar a alguns minutos. E você pode levar um susto, como eu levei a primeira vez, quando isso ocorre espontaneamente, sem você saber de onde está acontecendo isso. Por que eu parei de respirar por tanto tempo? Será que eu vou acabar morrendo aqui sem respiração? Não? Então, a técnica das três, né, de 3 focos, né, na retenção, exalação, inalação, sempre no conceito de oferecer, né, a exalação no fogo da inalação, né, e vice-versa. Quando você sacrifica a expiração, né, na inalação, a expiração se torna inexistente, né? Você realmente sacrificou, você fez uma oblação no fogo do pranayama. Quando você pratica a expiração, a inspiração ela é cancelada. Quando você pratica a inspiração, a expiração é cancelada. O que é destruído é a oblação, né? Então, aquilo que você destrói, você está oferecendo, né? Estou oferecendo algo. Fundamentalmente, eu estou oferecendo os meus esforços, né, de disciplinar a mente através, porque o nosso objetivo é a mente. Ah, tudo bem, a saúde física também é um bônus, mas eu estou tentando purificar, melhorar a minha mente através dessa prática de manipulação dos pranas. Então, eu estou oferecendo fundamentalmente o meu esforço, né, a minha sadhana, a minha dedicação, que requer uma oração, uma prece, né, de Aishwara, né, para que ele possa facilitar, removendo os obstáculos e assim por diante. Neste verso, Kumbhaka Pranayama,
curvante, Krishna Guru fala sobre aqueles que concentram, né, em Kumbhaka. É considerado ideal quando a mente está muito inquieta. Então, o que a mente, o que o pranayama vai fazer? Vai acalmar a mente. A mente está muito inquieta, então você vai lá, faz a sua prática, né? E não é fácil no início, né? Porque a mente precisa já haver um pouco de foco e de capacidade de concentração para concentrar no fluxo do prana, né? Então, mas no momento que um mínimo de tranquilidade ou purificação ocorre, aí rapidamente você começa a conectar e você vai vendo que a mente vai respondendo. O objetivo de todos esses exercícios de Vipassana, né, no mundo do budismo é isso, é para acalmar a mente, né? Aí as pessoas vão farem depoimentos, transformou a minha vida, transformou nada. Aquilo ali é um band-aid, né? Aquilo ali é um serviço médico de primeiro socorro, né? A minha mente estava tão destruída, perdida, inquieta, agitada, né? Perturbada. Eu fiz 10 dias sair de lá que eu era em Samadhi, né? Tudo bem, espera outros 10 dias para ver a condição da sua mente, ou 10 horas, né? Então, uma mente inquieta, você pode aplicar pranayama nela. Se uma pessoa tem discriminação, conhecimento, discernimento, ela consegue aquietar a mente também. E a quietude da mente obtido através do Shravana, Manana e Nidhyasa do Vedanta é uma quietude permanente, mais permanente, como a gente sabe. Você não está manipulando isso ou aquilo, né? Você está simplesmente, né, internalizando o conhecimento das escrituras dos Upanishads, do Vedanta, né? E através da internalização você está cancelando todas aquelas tendências rajásicas e tamásicas que produzem, né, rajas e tamas e que criam o desconforto mental, né? Então, a mente se torna inquieta, por quê? Porque ela é impura, excesso de rajas e tamas, né? Então, você vai abordar a coisa não através da disciplina do prana, mas através da compreensão. Compreensão de quê? Desses ensinamentos que vão estabelecer gradualmente a identidade minha como Jiva-Atma em relação ao Criador e à criação, e a minha identidade em relação a Brahman, em Brahman como Brahman. Então, esses conhecimentos, né, a respeito de Karma, Dharma e Moksha, ela irá resolver o problema da mente a nível mais eficaz e permanente. Mas o problema é que se uma pessoa supõe, eu quero aquietar a mente através do Shravana, Manana e Nidhyasana, né? Aí essa pessoa tem um problema, porque para obter o sucesso no Shravana, Manana e Nidhyasana, você já precisa de uma mente quieta e tranquila, né? É um ciclo, né? Então, a gente tem que começar de onde a gente esteja, né? Seja fazendo asanas, né, para tranquilizar o corpo, que vai, né, afetar positivamente a mente também, e os pranas, ou trabalha no prana, que vai afetar a saúde física e a mente. Ou a gente trabalha direto no intelecto, através do estudo e contemplação, né, dos ensinamentos dos Upanishads. Então, eu preciso já de uma certa purificação, né? Aí o Swami dá um exemplo curioso aqui. Ele diz assim, eu preciso de resolver o meu problema mental. Aí o médico, né, o psicólogo lá na Índia vai dizer assim, se você casar, você vai ficar curado dessa loucura sua. Aí ele fala, o problema é que você só vai conseguir uma esposa se você tiver curado da loucura. Então o cara nem consegue uma esposa porque ele é louco, né? E se a esposa é o remédio para ele, como é que ele vai sair dessa, né? Isso se chama de anyonya, exclusão mútua, negação recíproca, e a gente nunca sabe da onde a gente vai começar, né? Eu quero uma mente tranquila, uma mente calma, né? E eu preciso de meditar,
Mas para eu meditar, eu preciso também de uma mente calma e tranquila. Da onde a gente vai começar? Quem que pode me responder? Karma Yoga. Eu lembrei daquela, Karma Yoga! eu lembrei da Ei, quem passagem, o respondeu? Karma Yoga sem o Jnana Yoga, ele é incompleto. E o Jnana Yoga sem o Karma Yoga é impossível. Então, por que que é o Karma Yoga? Porque o Karma Yoga é um purificador natural, né? Você vai respeitar, observar as leis do Criador, né? Você vai compreender o seu relacionamento em relação ao Criador e à criação, né? Observando os princípios e leis, e vai vivendo a sua vida sem ter que controlar esses 4 níveis, né? Diretamente da nossa personalidade, e a gente vai gradualmente, né? Purificando os 4 níveis através desse espírito compreensão chamado o Karma Yoga, né? Então é mágico o Karma Yoga. O Karma Yoga é modo da gente iniciar. Caso contrário, a meditação para o ocidental é um grande problema. Quase todo mundo tenta e acaba desistindo em total frustração, né? Total frustração. Se eu tiver o conhecimento, eu terei em paz de espírito. E a menos que eu tenha um pouco de paz de espírito, eu não vou conseguir assimilar esse conhecimento. Vocês podem sentir que uma hora não consegue se concentrar, portanto, inicialmente, você deve descobrir um método que seja mais grosseiro para aquietar a mente. Isso é chamado de quietude relativa. Pranayama produzirá uma relativa quietude, um band-aid, é uma quietude que não é bem estabelecida porque ela não abordou o problema que existe a nível intelectual e não a nível prânico. Você manipulou a prana para acalmar a mente, mas o problema não está nos pranas, está na mente, no intelecto, que não compreendeu realmente, né, o que é satya, o que é mithya e as leis que regem a experiência humana em mithya. Você precisa desenvolver uma mente relativa, né? Uma quietude relativa, através do trabalho dos asanas, através do pranayamas, e aí quando você tiver uma quietude relativa, você pega aí, nutre ela com o Shravana, Manana, Nididhyasana, né? Porque o seu objetivo é desenvolver uma quietude natural, que não requeira constante pedala, esforço, esforço, esforço. Pranayama é como os primeiros socorros. Eles dão um remédio temporário para a mente, mas não curam o problema da mente. Depois você tem que ser enviado, né, para o especialista, digamos assim. Você tem que ir do pronto-socorro, né? Você tem que ir para o especialista, né? O Shravana, Manana, Nididhyasana, as escrituras e o guru, né? Para trabalhar realmente a causa a raiz da doença mental, né? A doença emocional, né? Então, o remédio permanente é Yana. Assim, Pranayama é o primeiro socorro e o Atmayana, né? O Atmayana, o conhecimento do ser, é o tratamento final. Portanto, isso também deve ser praticado. Todos eles são chamados de Pranayama Pariyana. Final, eles são chamados de praticantes de Pranayama. Isso se enquadra em Pranayama Yajanaha. Significa maestria, disciplina. Você não pode ler como prana. Isso aí é mais particularidade dessas denominações. Ok, aí ele faz uma analogia com o Yama. Yama é chamado Yama porque ele é o mestre que regula a população mundial, né? A regulação da Índia, que na época 2016, 17, quando o Swami fez essa exposição, era em torno a 1 trilhão, agora está em 1 trilhão.
Que trilhão é esse? Ah, não, ele falou, se não tiver regulação, a população talvez estivesse em 1 trilhão. Ok. Então, a gente precisa de regular esses aspectos da nossa experiência humana, da nossa personalidade humana. Nós temos esses pranas, né? Quando a gente trabalha o pranayama, a gente está indiretamente regulando também as outras funções prânicas, eliminação para aqueles que sofrem de constipação, né? Saiba que este processo, né, de regulação dos pranas, purificação dos pranas, irá, né, existem 5, né, áreas vitais desenhadas para funções fisiológicas distintas, né? Então, a gente fazendo essas técnicas, né, de regulação da entrada, saída e retenção, a gente vai beneficiar todas essas funções fisiológicas, tal qual eliminação, circulação, liberação de energia e digestão. Todos esses outros 4 são dominados por meio do pranayama, né? A digestão melhora a circulação e a excreção melhora. Caso contrário, as pessoas terão problemas físicos. Excesso de trabalho ou falta de trabalho se refere muito provavelmente, não sei, eu tenho que ler o texto, isso aqui precisa ser melhorado. Isso não é o que ele significa dizer realmente. Por isso, também deve funcionar corretamente, né? E tudo ficará bem. Eu acho que ele quer dizer aí que fica a pessoa, se ela não tiver regulado os pranas, ela vai ficar um workaholic, ela vai trabalhar muito, tá? Ou vai ficar tamásica, vai ficar com falta de trabalho, ela vai ficar descompensada. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Sim, eu vou ver em inglês para ver Tá. se é esse o significado mesmo. Então tá. Então a gente para por aqui. Alguma colocação, questão, reclamação? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado. Até a próxima, Eixuara permitindo.